Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje, para você que vai prestar o concurso aí do Banco do Brasil, eu vou trazer para vocês questões comentadas de correio eletrônico. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. Então vamos lá. Informática, correio eletrônico. Para você que não me conhece, eu deixo sempre os meus contatos interativos, as minhas redes sociais. Então você tem aí o meu site, o fabioaugusto.info. Lá você vai encontrar ali os meus cursos voltados para você que precisa entender a informática de uma maneira mais simplificada e para você que também já está estudando e precisa aprimorar ainda mais os seus estudos, você vai encontrar lá o que você precisa, tá bom? Também tenho aí o meu Instagram, o @fabioaus, para você poder me seguir. E também deixo aí o meu canal no YouTube para você se inscrever, assistir aos vídeos e também lá encontrar questões comentadas, aulões e tudo que possa facilitar ali o seu entendimento em alguns assuntos de informática que você possa ter dificuldade. Deixo também meu WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou elogio, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Fechou? Então vamos lá, vamos à nossa primeira questão da noite. Então vamos lá. Uma das possibilidades do protocolo de e-mail é permitir que a resposta de uma mensagem seja direcionada automaticamente para um endereço diferente do endereço de quem enviou a mensagem que aparece no campo from. Para fazer esse direcionamento, o endereço para o qual a resposta deve ser enviada deve ser colocado no campo Answer to, React to, Reply to, Respond to ou Return to. Meus queridos, Sesgran Hill gosta de trazer ali, por exemplo, questões que envolvem correio eletrônico com os termos em inglês. Então, o campo from quer dizer de, né? Então, é o campo de. Então, de alguém para, né, alguém. Ele quer o seguinte, ele quer que você traga ali a resposta para ele fazer o quê? O direcionamento para que a mensagem seja direcionada para um endereço diferente do endereço que enviou a mensagem. Então, não é uma resposta, tá? Então, eu preciso encaminhar. E como que é encaminhar aí em inglês? Encaminhar é o reply to, viu, gente? Então, fique ligado aí para não tropeçar em questões como essa, tá? Vamos para a próxima. Próxima questão, olha aí. A questão traz para a gente o seguinte: considere um usuário do Outlook versão em português e que está rodando o ambiente desktop do Windows 10. Esse usuário precisa marcar um tipo de atividade e colocá-la no calendário, sendo que tal atividade associada ao Outlook não envolve convidar outras pessoas ou reservar recursos como uma sala de conferência ou um equipamento, nesse caso para ser efetivada, né? Então, esse tipo de atividade é o quê? É um item, é uma tarefa, é uma reunião, é um compromisso ou é um acompanhamento? E aí? Qual alternativa você julga correta em relação a isso? Hein? Diz para mim aí. Qual alternativa você acha que permite que a gente faça exatamente esse tipo de ação, né? Então, quer dizer, quero marcar um tipo de atividade e colocá-la no calendário, né? Então, como que eu faço isso sem que eu tenha que ter ali no caso o envolvimento de convidar outras pessoas, né? E também que não tenha ali no caso reserva de recursos como uma sala de conferência.
Esse para mim. E aí? Será que é um item, uma tarefa, uma reunião, um compromisso ou um acompanhamento? Vê? E aí? Primeiro, vamos lá. Se a gente for analisar um item. Item são tipos formais, né, que a gente tem de agendamento, né? Então, neste caso, se é formal, eu vou agendar algo, né? Então não é isso. A tarefa não tem horário marcado, mas é uma atividade com prazo. A reunião envolve outros participantes, né? E, claro, vai trazer ali recursos como salas. O compromisso é um evento pessoal no calendário que não preciso convidar ninguém, né? Eu posso simplesmente colocar ali o, o compromisso e não convido ninguém, certo? Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí é realmente a alternativa D, compromisso. Vamos para mais uma? Mais uma, tá aí agora, ó. Na internet, todo endereço de correio eletrônico tem o formato p@q, onde o P é o nome de uma caixa postal, por exemplo, o nome de um usuário, e o Q é o nome do domínio que indica onde esta caixa postal P, por exemplo, o domínio que identifica uma organização. Nesse contexto, considere que uma pessoa recebeu supostamente da Organização das Nações Unidas, ONU, organização intergovernamental criada em 1945, cujo website disponível é www.un.org, uma mensagem de correio eletrônico proveniente do endereço do secretário-geral@onu.com, com o título ONU, Campanha pelo Desenvolvimento Sustentável. Um indício de que essa mensagem seja forjada, ou seja, falsa, é o quê? A ausência de um ícone de cadeado ao lado do endereço do remetente, a ausência do nome do secretário-geral da ONU no endereço do remetente, o fato de mensagens sobre campanhas não serem enviadas por correio eletrônico, título de uma mensagem ter parte do nome do domínio do remetente, o que não é permitido, e a extensão do domínio do remetente ser .com, podendo indicar que a mensagem é de uma empresa comercial. E aí? Qual alternativa é a alternativa correta? Então, vamos lá. Primeira coisa. Na alternativa A, ele diz ausência do ícone do cadeado. No cadeado mostra conexão segura, né, dentro do protocolo HTTPS. Então, não tem validade de remetente. Está errado A. E no B, a ausência do nome do secretário-geral da ONU não invalida o e-mail. Muitos remetentes usam o quê? O nome do cargo. Secretário, diretor, né? C. Mensagens sobre campanhas não são enviadas por e-mail. Claro que são. Campanhas oficiais podem sim ser divulgadas por e-mail. Não tem problema nenhum. Agora, o título da mensagem ter parte do domínio. Não há restrição nesse sentido. Não tem nada a ver com isso. E o E. Sim, aí sim, a gente pode dizer que, pô, veja, se a ONU usa o n.org, como é que eu vou receber um e-mail de onu.com? Não faz o menor sentido, né? Então, portanto, está a alternativa I. Vamos para o próximo. Esse aqui, ó. Ao enviar uma mensagem de e-mail para um destinatário original com uma
cópia para outra pessoa, coloca-se o endereço de e-mail da pessoa copiada no campo CC. Porém, algumas vezes não se deseja que o destinatário original saiba que uma cópia do e-mail está sendo enviada para outra pessoa. Nesse caso, o endereço de e-mail da pessoa copiada em segredo deve ser colocado no campo o quê? BC, CC, BBC, BCC ou CCB? E aí? Qual alternativa é a alternativa correta para essa situação? Bom, vamos lá. Então, de novo aí a questão que explora o quê? O termo em inglês, né? Então, a alternativa A, B, C não existe. Tá errado, a sigla está incorreta. CC é com cópia, né? Chama carbon copy. Então, todos os destinatários vão ver quem foi copiado. BBC. BBC é uma, vamos dizer assim, é uma televisão, não é isso? A BBC é uma emissora de televisão. Então, tá errado. Agora, BCC, Blind Carbon Copy. Aí sim, é o famoso CCO em português, tá? Então, neste caso, a alternativa correta, a alternativa D. E o E? O E também não existe, né, gente? Não existe esse tipo aí de sigla. Então, vamos pro próximo. Próximo. Tá aí, olha lá. Bom, e essa aqui? Ele traz para a gente. Ao enviar uma mensagem de correio eletrônico para um destinatário por meio, por exemplo, do Microsoft Outlook, é possível enviar cópias dessa mesma mensagem para outros destinatários. Considere que uma pessoa P1 enviou uma mensagem para uma pessoa P2 com cópia para uma pessoa P3 e com cópia oculta para uma pessoa P4. Nesse cenário, uma vez que essa mensagem tenha sido enviada e recebida por todos, A. P2 saberá que P1 foi o remetente da mensagem e que nenhuma cópia foi enviada. B. P2, P3 e P4 receberão a mensagem de P1 e apenas P3 saberá que P4 recebeu uma cópia. C. P2, P3 e P4 receberão a mensagem de P1, mas P2 e P3 não saberão que P4 recebeu uma cópia. No D diz que P4 saberá que P2 e P3 receberam a mensagem, mas não saberá que o remetente foi P1. E o E, P4 saberá que o P3 foi o remetente da mensagem e que uma cópia foi enviada para P2. E aí? Nesse caso, eu tenho que enxergar como que a mensagem foi feita, como que a mensagem foi enviada, né? Primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Na alternativa A, ele diz, P2 saberá que nenhuma cópia foi enviada. Bom, P2 vai ver que o P3 está em CC. Então, saberá que houve cópia. E no B, apenas P3 saberá que o P4 recebeu. Nenhum destinatário vai ver quem está no campo BCC, que no caso é o campo com cópia oculta, né? Aí no C, P2, P3 e P4 recebem a mensagem, mas P2 e P3 não saberão de P4. É verdade, não é? Por quê? Porque o BCC ele é oculto para todos, menos para o remetente, correto? Então, analisa comigo. Vamos lá. Então, aqui. Quem é o remetente? O remetente, né, é o P1. Vou colocar aqui, ó. D. Vou colocar aqui que já está a resposta certa ali, mas vamos fazer a análise. O D é o P1.
Agora, quem é o para? Seria o to. Ele diz ali, ó, P2. Quem é o CC? É o P3, né? E quem é o CCO? É o P4, certo? Então, o que a gente afirma? Que P2 enxerga P3 e P3 enxerga P2. Mas nenhum dos dois enxerga o P4, certo? Então, quando ele diz ali no C que P2, P3 e P4 receberão a mensagem, verdade. Mas P2 e P3 não saberão que P4 recebeu uma cópia. Exatamente. Tá? E por que não pode ser o D? P4 saberá. De P2 e P3, é verdade. P4 saberá. Mas não saberá que o remetente foi P1. Ué, como não? Todo mundo vai saber que o remetente é o P1. Não tem como não saber quem é o remetente. Certo? E no E, P4 saberá que P3 foi o remetente. Não, quem é o remetente é o P1. Por isso que é interessante fazer esse desenho aí, ó, para você não tropeçar na prova. Perfeito? Vamos para mais uma questão? Mais uma questão aqui agora. Vamos lá. Então, ele traz para a gente ali, ó, uma situação que ocorre no dia a dia da utilização de correio eletrônico é uma pessoa, A, emissor, após enviar uma mensagem X para uma outra pessoa B, que é o destinatário, receber uma resposta automática que informa que a caixa de correio do destinatário está cheia. Isso significa que o espaço ocupado por mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu o limite autorizado. B. A quantidade de mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu o limite autorizado. C. A quantidade de mensagens enviadas pelo emissor atingiu o limite autorizado. D. A quantidade máxima de mensagens que podem ser recebidas pelo destinatário naquele dia foi atingida. E o espaço ocupado pela mensagem X é muito grande e o seu envio não foi autorizado pela infraestrutura do emissor. E aí? Qual a alternativa é a alternativa correta para essa situação? Tem que responder aí. Pensa, no ambiente corporativo, a gente tem aí situações como essa. Por exemplo, né? O espaço ocupado atingiu o limite. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Dentro do ambiente corporativo, acontece sim, tá? Hoje, dentro do nosso ambiente aí, fora do ambiente corporativo, que é o ambiente aí que a gente usa, né, o pessoal, é difícil a gente encher uma caixa de correio, né? Até porque, se você tem Gmail, você tem 15 gigas ali para poder ocupar. Claro que esses 15 gigas não é só de e-mail, né? Mas pensa, se você não está utilizando o Google Fotos, não está utilizando o Google Drive, você tem 15 gigas só para e-mail. Para encher isso aí, nossa, vai ser difícil, hein? Muito difícil. Já no ambiente corporativo, não. No ambiente corporativo, eu tenho ali, por exemplo, um controle sobre as caixas postais. E aí, ó, o servidor vai bloquear o recebimento se o espaço, ali no caso, não for suficiente para receber a mensagem. Então, a alternativa correta já é a alternativa A. Vou aumentar cada uma delas, né? Tá. E as outras, professor? Bom, no B, quando fala da quantidade de mensagens, não existe limite ali, por exemplo, para a quantidade de mensagens. A quantidade ali, no caso, ela não se refere, né, à limitação, na realidade. Não é a quantidade, é a limitação. É o espaço ocupado e não o número de mensagens.
No C, ele diz o seguinte, ó. As mensagens enviadas pelo emissor atingiu o limite. Não existe isso não, tá? Não existe isso não. O problema está em quem vai receber, não quem enviou. Tá? Então, o problema está lá no receptor que está com a sua caixa postal cheia. No dele diz que a quantidade máxima por dia foi atingida. Não existe nenhum tipo de limite de envio. Tá? Não existe. Posso mandar ali as mensagens. Tá? E no E, espaço ocupado pela mensagem X é muito grande. Se fosse esse o caso, o erro seria por tamanho de anexo e não por caixa cheia. É outra história. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então vamos para a próxima questão. Questão que envolve o protocolo agora. Ele fala lá. Um cliente de correio eletrônico com o Mozilla Thunderbird pode acessar suas caixas de mensagens por dois protocolos básicos. Qual protocolo realiza o sincronismo entre o cliente e o servidor de e-mail, replicando as ações de leitura ou troca de diretório no servidor e permitindo que as mensagens sejam guardadas tanto na máquina local quanto no servidor? Alternativa A, IMAP. Alternativa B, NNTP. Alternativa C, POP3. Alternativa D, SMTP. E alternativa E, TCP/IP. E aí, qual é a alternativa correta? Para mim. Lá? Bom, o que é o IMAP? O IMAP, ele é o protocolo para você poder o quê? Receber as mensagens, né? E nesse caso, ele traz uma característica. A característica é a sincronização. Então, vamos colocar isso aí. Olha aí, ó. Sincronização. Esse daqui, o que ele traz? Ele traz o seguinte: ele é usado para o quê? Para notícias. Protocolo para notícias, tá? E não e-mails. POP3. POP3, ele baixa uma cópia. Então não há sincronização, tá? E TCP/IP, eu posso falar que ele é uma pilha de protocolos, tá? Mas não é específico para e-mail, tudo bem? Quais são os específicos para e-mail? Por aqui, ó. IMAP, POP, a gente vai pôr 3 e o SMTP. Só. Este é de recebimento. Este também é de recebimento. E este é de envio. São os protocolos de e-mail. Esse tem sincronização, que é o IMAP, e esse daqui baixa uma cópia, tá? Essa é a característica que a gente tem de cada um dos protocolos referentes a e-mail. Fechou? Beleza. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Ó,
O envio e o recebimento de mensagens de correio eletrônico são atividades corriqueiras, tanto nas organizações quanto no dia a dia da grande maioria da população brasileira. No entanto, há situações em que as mensagens enviadas são devolvidas com o aviso de que não puderam ser entregues ao destinatário. Um dos motivos que justificam a não entrega de uma mensagem de correio eletrônico ao destinatário é porque o quê? A estação de trabalho que o destinatário utiliza está desligada, a caixa postal de correio eletrônico do destinatário atingiu algum limite pré-determinado de tamanho, como por exemplo em bytes. O destinatário possui muitos endereços de correio eletrônico cadastrados no domínio internet. O destinatário não estava utilizando a sua estação de trabalho no momento do recebimento da mensagem de correio eletrônico. E no E, o destinatário estava utilizando muitos programas ativos na estação de trabalho no momento do recebimento da mensagem de correio eletrônico. E aí? Qual alternativa você julga correta para essa questão? E aí? Qual? Já analisou? Essa foi fácil, né? Porque nós fizemos aí, né? A questão agora há pouco, né? Vamos lá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Bom, a caixa postal, ela só vai devolver se um limite pré-determinado de tamanho da caixa postal, né? Então, esse tamanho da caixa postal atingiu um limite X de bytes. E ele vai fazer o quê? Ele vai devolver, ali no caso, as mensagens, né? Isso que pode acontecer. Fechou? Beleza. Vamos para mais uma questão aqui agora. Questão que traz ali para a gente o seguinte. A ferramenta de webmail viabiliza o uso de serviço de correio eletrônico de empresas utilizando o navegador web. Após a composição de uma nova mensagem de correio eletrônico, o usuário deve fazer a submissão do formulário para o servidor web, que, por sua vez, fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico. Os protocolos de comunicação utilizados nestas duas etapas são, respectivamente, HTTP e SMTP, SMTP e HTTP, POP3 e SMTP, SMTP e POP3, HTTP e POP3. E aí? Qual alternativa é a correta para essa situação? Isso para mim. E aí? Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que identificar o seguinte: quais são os protocolos envolvidos ali? Então, ele vai utilizar o navegador web. Se ele vai utilizar o navegador web, qual o protocolo que ele tem que utilizar? Tem que utilizar um protocolo de navegação. E o protocolo de navegação, quem é? É o
HTTP, certo? Sim ou não? Nesse caso, nós eliminamos B, C e D. Ficamos com a alternativa A e E. Aí ele diz o seguinte, que o outro protocolo tem que fazer com que o seguinte, né? Ele tem que fazer a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico, mas ele traz a informação ali em cima que essa informação ela fica como? Que depois que ele faz ali a composição, o conteúdo da mensagem para a fila do servidor tem que ser o quê? Despachado, ser enviado, não é? Então, para ele enviar, qual protocolo tem que ser utilizado? Qual o protocolo de envio? O SMTP, certo? Beleza? Então, primeira etapa eu uso o navegador HTTP e a segunda etapa eu envio o e-mail. Então, neste caso, só pode ser alternativa. Por que não pode ser o E? Porque esse cara aqui, ó, ele recebe, não envia. Recebimento. Ok? Beleza? Então, vamos para a próxima questão que eu separei ali para você. Vamos lá. Bom, ele diz ali para a gente o seguinte, ó. A importante contribuição na evolução dos processos organizacionais que o evento da tecnologia da informação proporciona acarreta concomitantemente a necessidade de um maior cuidado com questões referentes à segurança da informação. Aí ele fala, evitar ataques aos sistemas de correio eletrônico é um dos objetivos dos especialistas em segurança. Um conhecido ataque que pode ser feito por e-mail é o spoofing. Como o usuário sinaliza ao Gmail que um determinado e-mail é suspeito de ser spoofing? A. Denunciando-o como spam, gerenciando marcadores. C. Marcando-o como estrela. D. Movendo-o para a lixeira. E E. Solicitando uma confirmação de leitura. Diz para mim aí qual alternativa você julga correta. Né? Qual? Bom, o que é o spoofing? Primeiro eu preciso saber o que é o spoofing. O spoofing é o quê? É uma falsificação do remetente. É o remetente se passar por uma empresa, né? Ou por outra pessoa para enganar ali, no caso, o destinatário. O destinatário pensar que está recebendo um e-mail de verdade daquela empresa ou daquela pessoa, tá? Então, neste caso, como que eu posso ali, no caso, dizer para o Gmail, ó, esse e-mail aqui, ele é um spoofing. Alternativa A diz denunciando como spam. No B diz gerenciando marcadores. No C, marcando como estrela. No D, movendo para a lixeira. E no E, solicitando uma confirmação de leitura. E aí? Se você for analisar, né? A única que traz alguma coisa relacionada a aviso para denunciar é o A. Então vamos colocar a alternativa A como a correta. O que é marcadores? Marcadores serve apenas para organizar as mensagens, tá? Para organizar, para identificar. Marcar como estrela vai marcar aquele e-mail como um elemento importante, não como uma suspeita.
Mover para lixeira apenas apaga, não vai ajudar ninguém a identificar como um spam ou como um spoofing, no caso. E no solicitar confirmação de leitura, solicitar confirmação de leitura está ligado à segurança da mensagem, está ligado a identificar se a pessoa ali no caso recebeu a mensagem e fez a leitura. Só, mais nada. Tá? Então, neste caso, só pode ser o A mesmo. Fechou? E aí vamos para mais uma questão. Olha essa questão aqui que envolve o quê? Envolve o envio das mensagens. Né? Enviou. Bruno enviou um e-mail com o seguinte cabeçalho: Tio Carlos, com cópia da Lila, com BCC Ana, né? Edson e From Bruno. Aí ele traz lá. Se a Dalila responder esse e-mail para todas as pessoas que puder identificar no cabeçalho da mensagem que recebeu, para quem será enviada a resposta de Dalila? Dalila está em com cópia. Alternativa A diz somente para Bruno. No B, somente para Bruno e Carlos. C, somente para Bruno, Ana e Edson. No D, somente para Carlos, Ana e Edson. Ou no E, para Bruno, Carla, Carlos, Ana e Edson. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, tá? Então, ó, vou colocar aqui o campo to, que é o Carlos, o CC, o BCC e o from. Quem é o from? From é quem enviou. Bruno. Então, é o remetente. Tá? Se a Dalila responder para todas as pessoas, que aqui no caso é o responder a todos, ela consegue responder a todos que ela enxerga. E quem que ela enxerga? Ela enxerga quem está no campo para e ela enxerga o remetente. Ela enxerga quem está em BCC? Não. Se ela não enxerga quem está em BCC, quem vai receber a mensagem? O Bruno, que é o remetente, e o Carlos, que está no campo para. Portanto, a alternativa é B. Beleza? Agora, mais uma questão que eu trago aqui para você. Olha lá. Essa traz para a gente o seguinte. Está sintaticamente correto o seguinte endereço de e-mail: vendas, interrogação consultas.example.com.arroba.br, vendas@consultas.example.com.br, arroba vendas, arroba consulta, arroba example.com.br, vendas.consultas.example.com.br ou vendas@online@consultas.example.com.br. Bom, primeira coisa, o arroba ele só pode existir uma única vez. Então aqui já era, aqui também já era e já era, tá? E agora outra coisa, ele tem que estar presente. Então o D já era, porque ele não tem, né? E agora, e o arroba ele tem que estar logo após o nome do usuário e não entre ali a organização e o país. Isso aqui não existe. Então sobrou para a gente alternativa B. Beleza? Certo? Muito bem. Beleza. Então vamos lá.
Na configuração de um aplicativo, cliente de e-mail podem ser utilizados para o recebimento e envio de mensagens, respectivamente, os protocolos. Olha lá os protocolos de novo. Ele quer o quê? Utilizados para. Ele traz recebimento e envio. Recebimento e envio de mensagens. Qual que é o envio de mensagens? SMTP. E é respectivamente. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui pode. Certo? Só pode ser alternativa E. Bem fácil, hein? Bem tranquilo. Vamos para o próximo. Olha lá. No mundo acelerado de hoje, a comunicação eficiente é essencial. Ferramentas como o Microsoft Outlook 2016 oferecem recursos poderosos para gerenciar e-mails, contatos e compromissos, mas exigem atenção aos detalhes para evitar falhas de comunicação. Diante da seguinte situação hipotética, alguém está prestes a enviar um e-mail importante para sua equipe usando o Outlook 2016 com um anexo crucial em formato PDF. Qual das seguintes ações não é uma prática recomendada para garantir a entrega bem-sucedida e a clareza de sua mensagem? A. Verificar o tamanho do arquivo PDF e, se necessário, compactá-lo ou usar o serviço de compartilhamento de arquivos. B. Contratar um hacker para verificar se todos leram a mensagem. C. Revisar cuidadosamente o e-mail em busca de erros gramaticais e ortográficos antes de enviá-lo. E D. Incluir um assunto descritivo e conciso no e-mail, resumindo o propósito da mensagem. Já a questão está pedindo o que não é uma prática recomendada. Não é uma prática recomendada contratar um hacker, né, gente? O resto tá lindo. Tem que ser assim mesmo na hora de fazer ali, no caso, o envio e garantir a entrega da mensagem. Certo? Beleza. E mais uma aqui que traz para a gente o seguinte, ó. A integração entre o Microsoft Office e serviços baseados na internet permite colaboração em tempo real e compartilhamento de documentos de forma eficiente. Sobre essas funcionalidades, analise as afirmativas a seguir. O Microsoft OneDrive permite armazenar arquivos na nuvem, oferecendo opções para compartilhamento e edição colaborativa em tempo real. 2. As ferramentas de colaboração no Word exigem que todos os participantes utilizem a mesma versão do Office para editar documentos compartilhados simultaneamente. E 3. O Outlook 2016 permite configurar contas de e-mail de diferentes provedores, mas não suporta o envio de anexos diretamente do OneDrive. Está correto que se afirma em 1 e 3, 1, 2 e 3, 1 apenas ou 2 apenas? Então, analisa aí comigo. Primeiro, o Microsoft OneDrive permite armazenar arquivos na nuvem, oferecendo opções para o compartilhamento e edição colaborativa em tempo real. Verdade. 2. As ferramentas de colaboração no Word exigem que todos os participantes utilizem a mesma versão do Office para editar documentos compartilhados, ali no caso, simultaneamente? Não necessariamente. E no 3? No 3, ele traz ali para a gente o seguinte: o Outlook ele permite configurar contas de e-mail de diferentes provedores, mas não suporta envio de anexos diretamente do OneDrive? Suporta sim. Então, portanto, só o item 1 está correto. Fechou? Beleza, galera. Então, para você que está prestando aí, no caso, atenção na nossa aula e que vai prestar o concurso do Banco do Brasil, a Nova está trazendo para você a oportunidade imperdível pré-edital. Então, para o cargo de agente comercial, a Nova está trazendo para você um descontaço. Esse desconto é de 100% off.
100% off, você não vai pagar nada, cara. É isso aí, ó, de 397 por apenas zero. Ele é 100% gratuito. Trata-se do quê? De um curso introdutório em videoaulas, onde você vai ter o acesso ao plano de estudos feito por especialistas para que você veja, por exemplo, como que as principais, vamos dizer assim, ações de estudo num concurso é o quê? É se planejar. E aí você vai ter esse planejamento aí já gratuito para você poder já ter uma ideia como deve estudar com eficiência. Também tem a tutoria especializada, que é para você poder tirar as suas dúvidas a hora que você quiser, e o acesso ao material, né, disponível da aula através de download que você pode realizar. Conhecer o time de especialistas que vai trazer para você apenas aquilo que você precisa estudar, e o legal é que você pode ainda ter o certificado de conclusão desse curso. Para isso, basta clicar no link que está fixado aqui, né, na nossa aula e também naquele que está na descrição desse vídeo. Perfeito? Muito bem, galera. Deixa eu aparecer aqui para você. Quero mais uma vez agradecer a presença, a participação de todos. Espero que de alguma maneira eu tenha trazido aí para você um norte em relação às questões de correio eletrônico. Veja que as questões de correio eletrônico não fogem, né, do padrão que a Sesgran Rio gosta de cobrar em suas provas. Fechou? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!